tarde, bem-vindos ao Tudo de Bom. Nessa quinta-feira eu te convido a dar uma paradinha para prestar atenção no tempo. Para ser mais exata, na forma como você tem gerenciado o seu tempo. Ou será que é o tempo que tem gerenciado você? Quantas vezes você fala a seguinte frase: não tenho tempo? Infelizmente não há como parar o tempo, muito menos esticar as 24 horas do dia. Mas você pode gerenciar a sua vida e, consequentemente, o tempo e conquistar mais paz e tranquilidade. Você sabia que uma das coisas que mais contribuem para a ansiedade é aquela lista de tarefas que nunca termina? Há sempre algo que não deu tempo de fazer. A nossa convidada de hoje é a mentora de design de vida e neuropsicopedagoga Sofia Figueiró. Vamos aprender com ela tudo sobre gestão do tempo e como ter mais harmonia e sem brigar com o tempo. Se você tem dificuldades com isso e se sente muito ansioso, compartilhe com a gente no nosso WhatsApp, no 679-9621-6169. Bora lá comigo receber a Sofia, que está aqui comigo mais uma vez, escritora, mentora. Muito obrigada, Sofia, por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite, sempre um prazer. Sofia, por que a gente cuidar, encaixar tudo que a gente tem que fazer aí nessas 24 horas é tão difícil e me parece cada vez mais desafiador? Com certeza, é um desafio diário dar conta, né? E talvez o maior agravante é a sensação que a gente tem de que para ser bom no que a gente faz, a gente tem que dar conta de tudo. Aprender a dizer não talvez seja uma ótima ferramenta. Né, aprender a delegar, porque a maioria das pessoas são centralizadoras, tem aquele desejo, né, de dar conta realmente. E isso atrapalha muito a qualidade da nossa vida, porque isso desperta ansiedade e ninguém dá conta de tudo. Né? A gente tem que saber pausar um pouquinho. Sofia, e essa coisa, né, esse funcionamento, ele tá ligado também com o que existe hoje, de que se você não estiver produzindo, se você não estiver ativo, se não estiver fazendo alguma coisa, você não está produzindo. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é um mito, né? Porque, na verdade, o ócio, ele é extremamente criativo e faz muito bem para o nosso cérebro. Ele é necessário, ele é necessário, ele pifa, é né? Essencial, essencial. Eu recebo muitas pessoas no consultório, assim, quando a gente vai mapear o cérebro, a gente fala, uau, né, tá pilhado, tá extremamente hiperativado. Então a gente precisa reduzir, precisa acalmar e precisa primeiramente criar estratégias. Eu acho que hoje em dia não tem como a gente falar não faça mais tantas coisas, porque a vida, até as crianças estão com a agenda lotada, né? São atividades, são terapias, são esportes, muitas coisas. Então não tem como a gente querer eliminar tudo isso, porque faz parte, é a nossa sociedade hoje. O que a gente pode fazer é gerenciar melhor todas essas tarefas, gerenciar melhor todas as coisas que a gente precisa entregar para poder reduzir a nossa ansiedade em relação a essa questão da produtividade, porque o ócio é essencial. E o que a má gestão do tempo causa na vida das pessoas? Então, a primeira coisa que a gente trabalha quando chega alguém com uma queixa em relação ao tempo é a conscientização do que é importante, precisa ser realizado para que senão não se torne algo urgente. Então começa por aí, uma coisa que era só importante, ela pode ficar dramática. Exatamente. Porque ficou lá no final, inclusive posso até nem conseguir, né? Isso, então a gente precisa ter uma hierarquia de prioridades. Então a gente trabalha mapas de prioridades que cada um pode construir o seu dentro da sua rotina. A gente tem uma hierarquia que eu chamo de hierarquia da paz, que vai mostrar pra gente o que é mais importante na minha vida e eu devo priorizar as tarefas de acordo com esse grau de importância. Então, te dá um norte, um parâmetro de por onde eu começo, né? Para que o que é importante não se torne urgente, para que o que é essencial não deixe de ser realizado. Então, a gente precisa de estratégias. Você tá falando, Sofia, e eu tenho certeza que tem gente em casa pensando assim, mas eu não consigo gerenciar meu tempo porque ninguém me ajuda ou porque as pessoas me cobram demais. Como é que eu vou fazer isso? Eu queria que você falasse, essa questão de gestão do tempo, ela depende do outro, ela depende das pessoas que estão em volta ou não? A minha gestão é uma exclusividade minha. Então, isso eu não sei se tem um quadro que eu mandei ali que tem tipo uma pizza.
fala sobre tem, isso. Não sei em que momento, em algum momento tem. daí. Então, lá a gente explica o que é 100% sua responsabilidade, o que é responsabilidade do outro e o que é... é esse aí mesmo que tá mostrando. Achou. Esse. Ó, o que é incontrolável, eu não tenho controle. Então, assim, é impossível. Eu falo que é a parte de Deus na nossa vida, né? Que tá nas mãos de Deus. Então, por exemplo, a pandemia, a natureza... um acidente que acontece, uma doença, uma rua que estragou, né? Que nem a gente tá com uma rua interditada na cidade porque quebrou. É incontrolável, você não tem como controlar. E muitas pessoas perdem muito tempo do seu dia. Alguém que morre, né? Ou que sofre um acidente. Tentando controlar coisas incontroláveis. Ou perdem muito tempo discutindo, pensando... pirando, essa questão da política fez muita gente perder muito tempo com coisas que você não tem controle. Não tem controle. É incontrolável. Então é incontrolável, gente, deixa pra lá, dá licença, eu vou focar no que tá no meu controle. É uma fatia grande da pizza grande. 33,33% das coisas que ocorrem na nossa vida são incontroláveis. 33,33% são coisas que dependem do outro. Ou seja, então, hoje eu tive uma situação bem complexa. Lá na clínica a gente tem 2 estagiárias, uma delas deixou de colocar uma paciente que confirmou no horário de almoço ontem na minha agenda de hoje. Então eu tava no salão, a menina começou a fazer a minha escova, as meninas da manhã me ligaram, tem paciente aqui te aguardando, porque não tava na agenda. Na minha agenda tinha outra coisa. Eu tive que sair correndo, ir lá atender o paciente, voltar. Por quê? Porque a minha agenda depende de outras pessoas que gerenciam ela pra mim. Então... já saiu do seu controle. Já saiu do meu controle, 33. mas interferiu diretamente no meu dia. Eu não pude fazer o que eu queria fazer pra poder estar aqui com a unha feita. Tô sem fazer unha. E aí mas o seu tempo que você já havia calculado ficou comprometido. Bagunçou tudo, comprometido. Então, o outro interfere na nossa vida, mas a gente não tem como controlar. A gente tem como monitorar, como gerenciar, ou seja, ensinar, explicar, e para isso a gente tem muitas ferramentas. Mas uma vez, e ela é uma pessoa ótima, assim, uma excelente profissional, mas tudo bem, foi né, uma gente? falha. Acontece. E isso, que pode acontecer com qualquer pessoa, mas interfere diretamente no meu aspecto. Então, com o outro, você não tem como fazer, mas você tem como criar ferramentas e, de alguma forma, gerenciar aquilo para não interferir no seu. Então só tem 2 situações, duas fatias grandes dessa pizza que não estão no seu controle total. Tem que mais ou menos saber que elas vão aparecer. Vão aparecer. Um momento ou outro. Por isso que o que está no seu controle, os seus 33,33% são tão importantes de você ter 100% garantido de bem feito ou do seu melhor possível, porque também não dá pra pirar com perfeição, porque perfeição não existe. E aí, Sofia, pra poder minimizar os efeitos, é só nisso que eu posso focar, né? Nos meus 100%, que não são 100%. Exatamente, que são só 33,33%. Muitas pessoas me perguntam de onde que eu tirei isso. Isso eu tirei de um dos estudos que eu fiz quando eu fiz minha especialização em neurociência em Harvard. Então é uma coisa que não saiu da minha cabeça, tem uma fundamentação científica e se a gente for parar para analisar a nossa vida é exatamente assim que funciona. Olha, eu vou trazer uma coisa aqui que eu vi, né, visualizei e eu acho que talvez traga alívio para muita gente. Normalmente a gente faz assim, 50% a minha parte, 50% são os outros, a natureza, como você trouxe aqui. Sim. Mas não é, só 33, gente. Então calma. 33,3%. Essa questão então, que você falou da autocobrança, né? De eu não tô produzindo, eu não tô... Nananã. A gente pode fazer boas escolhas nas pessoas que estão próximas a nós. Então aí você tem como escolher o relacionamento que seja alguém que te favoreça, no sentido de que vocês tenham pensamentos em comum, queiram ir para a mesma direção na vida. Você pode fazer escolhas de como você ensina o seu filho, como você educa o seu filho para ele lidar com a vida, para que as escolhas dele não interfiram no seu tempo, na sua gestão de tempo, e aí a gente tem ferramentas para isso. Você pode preparar as pessoas para que o que é importante para você não se torne urgente ou você tenha que abrir mão do que é importante para poder atender uma coisa que outra pessoa deveria ter feito. Sofia, como é que as pessoas começam esse processo? Porque eu imagino que seja um processo mesmo, né? De repente, se você tem uma agenda que toda vez fica coisas para os outros dias e está sempre muito ansioso, com a sensação de fracasso, porque quando a gente não realiza, a gente tem essa sensação de ter fracassado, né? Quando a gente não dá conta, né? Principalmente as mulheres. Então, como é que a gente faz essa transição? Como é que eu faço esse processo? Eu tenho que saber que algumas coisas eu não vou cumprir mesmo num primeiro momento, talvez? Ou eu vou ter que tirar mais? Então, eu vou me adaptar, né?
Eu, quando vou trabalhar isso com uma pessoa, eu peço primeiro para que ela selecione o que é realmente importante para ela. Então, que seja algo que realmente faça sentido para ela. Não o que os outros esperam que ela faça, então, sabe? Esse é o ponto. Porque às vezes quando eu penso que é importante, eu trouxe uma situação pra você que eu vou compartilhar aqui com as pessoas. Quem é mãe, por exemplo, vai ter 100% de certeza que os filhos são a coisa mais importante da minha vida. Então eu tenho que largar tudo por conta dos meus filhos sempre. Isso é uma questão social, cultural, né? Exatamente. Se você não fizer isso, você é uma bruxa memeia, não é? Graças a Deus. Então, como é que eu faço, como é que eu assumo que neste momento o meu filho não é o mais importante? Isso. Eu tenho uma prioridade antes dele. Isso. Como é que eu faço isso? Graças a Deus a gente tem espaços como esse aqui para poder falar sobre isso, né? O filho não pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Primeiro porque ele vai embora, né? O primeiro é porque ele vai embora. A gente cria filho pra vida, não é pra gente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para você ser a melhor mãe possível, a melhor esposa possível, a melhor profissional possível, você tem que estar bem. É tipo no avião, sabe? Quando despressuriza, você põe a máscara primeiro em você, para depois poder ajudar os outros. É exatamente assim na vida. Enquanto então a mulher, é mais legal a pessoa... eu trabalhar a melhor mãe sendo uma pessoa feliz. Exatamente. Do que querer resolver tudo pro meu filho. Exatamente. Até porque a gente tem que ensinar o filho a ter autonomia. Os estudos mostram que uma criança saudável, aos 12 anos, ela é autônoma. Então... Tem mãe que veste o filho, escolhe a roupa pro filho, serve o prato do filho com 12 anos. Então, nossa sociedade está bem equivocada nesse ponto. Então, a prioridade, gente, tem que ser honesta. Verdade. Verdadeira. Faz a pergunta várias vezes até você ter certeza que aquilo realmente é prioridade. E naquele momento que as prioridades mudam também. Vamos continuar nossa entrevista aqui com a Sofia Figueiró. Sofia, já tem aqui um quadrinho pra gente ajudar as pessoas. O que você propõe aqui pra gente ajudar com essa gestão do tempo? Isso aqui é um quadro de rotina. Ele não é indicado para todas as crianças, porque tem crianças que não têm necessidade. Mas tem crianças, por exemplo, que tem A gente já entrou direto na criança porque é melhor que a gente aprenda o quanto antes a gerenciar esse tempo, é Exatamente. Isso? A gente tem que ensinar a cultura da gestão das tarefas, não do tempo, para as crianças desde pequeno. Saber, até porque elas interferem diretamente na rotina da família. Então, se uma criança enrola para escovar os dentes, não toma o banho, não se arruma para ir para a escola no tempo certo, ou a mãe vai ter que se sobrecarregar fazendo isso pela criança ou com a criança, ou vai atrasar a rotina de todo mundo. Então, aqui a gente funciona assim, tem as tarefas que são importantes para aquela criança, e isso aqui é ideal para uma criança de 5 a 6 anos. Ela tem que dar conta de fazer todas essas tarefas aqui sozinha. Para criança é importante que a gente faça isso aqui, né? De forma lúdica. Então ela mesma vai lá quando ela faz a tarefa e marca que ela conseguiu fazer, né? Quando ela eu não gosto de trabalhar com questão de castigo, a gente premia quando ela consegue. Então, se ela conseguiu cumprir todas as rotinas, ela vai ter direito a um prêmio, que eu aconselho sempre aos pais que não seja algo comprado, seja algo desfrutado em família juntos. Então, fazer um piquenique no parque, passear com o cachorro, tomar um banho de piscina, fazer coisas que a criança gosta de fazer, que faça sentido para ela, que funcione como uma liberação de dopamina, como algo prazeroso, né? E que condicione a criança a ter disciplina em relação àquelas coisas, né? Isso aqui é para criar condicionamento de disciplina e de responsabilidade, principalmente sobre as tarefas. E quando ela não fez, o que você vai colocar aí? Ela não vai ter o prêmio. Quando não fez, fica não em tem branco estrelinha. E não tem estrelinha. Quando ela cumpre, tem a estrelinha. Mas isso aqui é a tarefa da segunda-feira. Vamos lá, ela tem todos os dias da semana. Tudo isso aqui vai ser prêmio? Não, o prêmio é só se ela conseguir concluir todas as tarefas. Agora sim. Entendeu? Então ela não concluiu uma, ela já perdeu o prêmio daquele dia. Aí ficou mais difícil. Desafiador. Desafiador. E aí a gente vai aumentando, mudando as tarefas e organizando. O ideal é que se você começa a fazer isso com a criança ainda quando pequena, ela vai se tornar um adolescente que não vai te dar tanto trabalho em relação à gestão do seu tempo por conta das tarefas do filho. Eu tenho certeza que tem gente que está questionando se isso não vira uma paranoia ou uma coisa engessada, um sistema muito militar.
Como é que a gente faz isso ficar natural? É por isso que eu falei que isso não é para todas as crianças. Isso é uma ferramenta quando realmente é necessário. Quando uma criança está com mais dificuldade de desenvolver autonomia, porque o ponto principal não é que seja um sistema militar, mas que a gente incentive as crianças a se responsabilizarem pelas coisas que cabem a ela, que elas desenvolvam a autonomia. E hoje em dia a gente vê muito, por conta da gestão do tempo, as mães assumindo tarefas que os filhos podem estar fazendo sozinhos e que são essenciais para que eles se desenvolvam de uma maneira saudável, que eles façam. Mas então, é muito corrido, se eu deixar ele fazer não vai dar tempo, vai atrasar. E a mãe acaba fazendo. Isso não é desculpa, Isso não é desculpa, porque a gente não pode se ocupar de uma tarefa que não é nossa, porque sobrecarrega a nossa vida e a gente já não tá dando conta nem do que a gente precisa. Coisas Imagina se básicas, responsabilizar. como você colocou aqui, desde Isso. que aquele indivíduo já dê conta de fazer, Isso. ele precisa se responsabilizar. As tarefas têm que estar de acordo com a idade e com a condição da criança, né? Não é para todas as crianças, mas para a maioria, uma criança saudável, que não tem nenhum transtorno, ela precisa com 6 anos dar conta de fazer tudo isso. Ok. Olha, tem 2 imagens aí que a gente acho que antecipou ali a pizza. Tá, Eu vou pedir pra produção colocar pra você falar um pouquinho. Essa pirâmide aí, o que ela Então, essa nos pirâmide, conta? ela é a hierarquia da paz. Ela é essencial para que a gente consiga dar conta da nossa rotina com leveza, porque não é sobre fazer muitas coisas ou poucas coisas, é sobre fazer as coisas de uma forma leve, para não ficar ansioso, não ficar estressado, deprimido por conta da rotina, e isso acontece muito. E essa forma leve, ela é o quê? Ela vai ser diferente para cada um? Vai ser o que é diferente. leve para mim não é leve para você. Não é leve para você, exatamente. Eu, por exemplo, sou mãe de 4. Vó de 2, é uma rotina super intensa. 3 empresas, consultório, um monte de coisa, marido, enfim. É muita coisa. Então eu preciso me abastecer, porque senão eu não dou conta do meu dia. Então ali onde no pico da pirâmide está a fonte, é o que te abastece. No meu caso, eu gosto muito de praticar meditação de manhã e depois eu vou para atividade física. Então eu deixo as crianças na escola e eu medito e vou para academia. Isso me abastece, isso me energiza, então, me deixa bem. Recarregando. Então cada um vai entender o que faz sentido para si. Tem pessoas que gostam, minha mãe sempre teve o hábito de acordar e fazer o terço. Isso é uma coisa que abastece ela. Tem gente que gosta de fazer uma caminhada, tem gente que gosta de tomar um café da manhã num lugar gostoso. Não importa o que seja, desde que você se sinta recarregado, que aquilo faça sentido pra você. Ou seja, alguma coisa que seja muito boa mesmo, né? Isso. Que te leve pra um lugar bom. Muitos homens gostam de namorar de manhã, tem mulher que não gosta, mas é excelente pro cérebro, viu? Dá um refresh, dá uma namoradinha antes de sair de casa. Eu adoro. Se der tempo. Não, isso é prioridade, tá vendo? Então coloca lá na agenda. Olha lá. Depois é você, assim, cuidar de você, da sua agenda, de organizar a sua rotina daquele dia, conferir os seus compromissos, ver o que cabe lá dos seus 33,33%. E aí, para você garantir que o seu dia vai ser leve, você tem que verificar como estão as coisas com o seu parceiro de evolução. Tem coisa que eu falo, é o marido, né? Eu chamo de parceiro de evolução. Você vai dividir tarefa com ele? Pode levar o filho na escola? O que você pode delegar? Porque a mulher de rotina intensa tende a querer fazer tudo sozinha, porque sente talvez que seja uma obrigação e não é, gente. Vocês são parceiros de evolução. Veja, converse. Muitas vezes acontece comigo lá, da mulher fala assim, não, mas eu tenho que levar. Por quê? Você já perguntou pra ele se ele pode? Não, porque eu sou a mãe, eu tenho que levar meu filho pra escola. Pergunta pro seu parceiro. E muitas vezes ele fala, não, pode deixar, eu levo. É uma coisa a menos pra você fazer no seu dia, sabe? Organiza. Depois os filhos como prioridade, depois do marido. Então vamos lá, o saudável para a mente e para uma boa gestão. Meu parceiro de evolução ou meu namorado, o que for em relação a relacionamento, porque o relacionamento estando bem, ele te ajuda a evitar uma série de consequências que atrapalham as outras coisas, tá? Isso tudo não fui eu que inventei, tá, gente? Tem tudo base científica. Depois os filhos e depois o trabalho. A maioria das mulheres está com isso completamente invertido. Ou os filhos estão em primeiro lugar, ou o trabalho está em primeiro lugar. Então a base dessa pirâmide fica invertida. E aí ela, que é quem está sustentando tudo, fica com uma sobrecarga. Então se a gente inverter essa pirâmide, imagina eu lá embaixo, tendo que carregar nas costas tudo aquilo. Exatamente, existe uma sobrecarga. Muitas mulheres relatam, eu me sinto exausta, sobrecarregada, porque ela está querendo fazer o processo inverso. Em vez de se nutrir, se fortalecer, se cuidar, tá bem para dar a sua melhor versão, as suas tarefas, ela tá fazendo ao contrário, fazendo a tarefa dos outros e não sobra tempo para cuidar dela.
Então, olha só, enquanto vocês ficam refletindo aí um pouquinho, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, manda pra gente que ainda dá tempo. Olha, vamos continuar nossa entrevista aqui com a Sofia. Sofia, vou pedir mais uma imagem que você mandou pra gente para mostrar mais uma situação aqui. Vamos lá. Isso. Aqui é o que eu falei no slide da pirâmide, né? É o ritual da manhã, uma prática de presença, algo com que você possa se conectar com todas as tarefas que você tem que fazer no dia e principalmente com você mesmo. Trazer a sua atenção para você, para concentração, para atenção, e a meditação, o mindfulness, é a técnica mais indicada para isso. Mas cada um pode encontrar o seu caminho, né? O ritual da noite é à noite você fazer uma revisão que eu chamo de revisão do caráter. Porque assim, além de você pensar e programar o que você tem para fazer no outro dia, você pode aproveitar esse momento para olhar para você e ver o que você poderia ter feito de uma maneira mais leve. O que você poderia ter delegado, o que você poderia ter dito não, em vez de se sobrecarregar. Então essa revisão do caráter é muito importante. Mas não a gente é para olhar o que não deu certo. Não, é a gente isso, pode... Né? O intuito disso é você criar uma estratégia interna de se permitir dizer não, principalmente. Que tal isso seja muito difícil para muitas mulheres e para os homens também, né? Para as pessoas de modo geral. Então é rever o seu dia, o que você poderia ter feito diferente para que as coisas fluíssem com mais facilidade. E aqui são os pequenos prazeres programáveis. Gente, eu escuto mulheres dizerem que não tem tempo de fazerem nada, de tomar um café com uma amiga, de ir no salão fazer as unhas ou cuidar dos cabelos, ou de se dedicar e comprar uma roupa nova, qualquer coisa que seja. Ou de ler um livro, sentar no parque, assistir um coisa. filme. Então, eu aconselho a gente ter os PPPs, pequenos prazeres programáveis. Eles precisam estar na nossa agenda. Se você não colocar na sua agenda... Qual intensidade eles precisam estar na agenda? Quando a pessoa está num programa de design de vida comigo, eu aconselho 3 PPPs por semana. Cada um tem uma função específica. O primeiro PPP é de autocuidado, o segundo PPP é de aprender uma coisa nova, se propor a ler um livro novo, assistir um filme novo, ou uma tarefa mesmo, uma música, alguma coisa assim. E o terceiro é de prazer. Então você precisa pôr na sua agenda, inclusive, que você tem que se dedicar a ter prazer. Pode ser com relacionamento, pode ser ler um livro que te dê prazer, que te faça se sentir feliz naquele momento. A gente tem que se responsabilizar por colocar isso. É tão bizarro falar isso, mas ao mesmo tempo é tão essencial, porque muitas pessoas estão negligenciando a si mesmas em função da rotina intensa. Então, às vezes, a gente precisa chegar a esse ponto de colocar na agenda uma leitura, uma caminhada, né, um momento com o filho. A gente vai sendo atropelado, né, Sofia, exatamente, por tudo isso. Olha, eu vou pedir para colocar uma outra tela que você mandou. Na verdade, era anterior a isso. Eu não sei se a gente vai estar tendo uma sequência, mas a gente vai pulando se não for. Tudo bem. Vamos lá. Essa primeira imagem aqui é tudo que a gente está falando. Exatamente. Né? É um e-book que eu tenho disponibilizado por R$ 9,90 à venda, tem nas minhas redes sociais, que explica e dá várias ferramentas sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Ok, então vamos continuar. Lá a anterior, o que fala? Só eu não consegui ler o slide anterior. Fala no primeiro, fala que não é o tempo que a gente gerencia. Você já sentiu que o tempo te domina. Isso é uma coisa que muita gente sente. Exatamente. E como a gente pode dominar o tempo? Se responsabilizando por criar estratégias. Usar uma agenda digital inteligente. Por exemplo, o Google disponibiliza uma agenda do Google que tem um aplicativo que é gratuito. Você pode baixar no seu celular e colocar todas as suas tarefas ali. E andar com a sua agenda na mão. Andar com a sua agenda na mão. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu tenho tudo na minha agenda no escritório. No escritório não adianta, tem que estar na sua mão. A todo momento você precisa rever essa agenda, mudar as prioridades, se for o caso, ver o que você pode delegar. Então, criar o hábito mesmo de estar com o seu tempo na palma da sua mão para você poder gerenciar. Ok, vamos passar, vamos ver se tem mais importantes. A gestão do tempo a gente está falando, continua, vamos lá, mais uma. Os 3 erros, dá para falar alguma coisa disso? Acreditar que podemos gerenciar o tempo, não podemos, só as tarefas, que produtividade não traz resultados. Crer que a produtividade não traz o resultado que você espera para sua vida. Não adianta encher de tarefa
e não fazer as coisas que fazem sentido para você. Então a sua gestão tem que estar em cima do que faz sentido para você. Resultado é outra coisa, né, Isso. gente? Não é tá de agenda cheia. E a mesma coisa aqui, né? Não Acreditar que tá ocupado, é sinônimo de agenda cheia. produtividade. Ok, vamos passar para a próxima. O que é isso? Isso aqui é uma ferramenta que quem gerencia pessoas, trabalha com gestão de processos e pessoas em empresas, usa muito. Mas tem disponível na internet, gratuitamente também, um teste para você entender qual é o seu perfil. Quando você entende o perfil da sua família, o perfil dos seus colaboradores, te ajuda a gerenciar, porque cada um funciona de uma forma. E aí você começa a saber também quem pode esperar mais um pouco, quem não tem que atender rapidão. Exatamente, tudo isso ajuda muito na gestão do então tempo. procura lá, gente, Disque, Teste Disque, tá? tem pra vários você fazer links. o teste e descobrir aí quem é que tá no seu entorno. Exatamente. Chefe, é legal saber, né? Chefe, como é que funciona. colaboradores. Pode passar pra próxima, vamos lá. Acreditar que está ocupado. Isso a gente já falou bastante. Vamos lá, pode passar. Tem mais uma aí. Tem um mapa de prioridades. Falamos ali um pouco também. E o mapa de prioridades pode mudar o tempo todo. O tempo todo. O importante é a gente estar atento ao que nos deixa mais leve durante a vida e o que nos traz peso. Isso é o mais importante. A gente vai ajustando conforme isso. Prioridade é prioridade. Eu não posso fazer ter 20 prioridades, né? Exatamente. Eu queria que você falasse disso que eu vi aqui. Uma coisa muito importante é selecionar realmente o que é essencial. Né? E o que é essencial é simples. Então, escolha metas e objetivos de rotina que sejam alcançáveis para você se livrar da frustração. E, gente, delegue a maior quantidade de coisas possíveis. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho um manual de funcionamento da minha casa. Então, a pessoa não precisa ficar me perguntando o que é para fazer, onde que eu guardo isso, onde que eu guardo aquilo. Eu dediquei um tempo para construir esse manual. Uma vez só. Né? Uma vez só. E aí, a pessoa que estiver me ajudando lá, ela vai consultar o manual. Isso me poupa muito tempo, porque 4 filhos, casa grande, um monte de cachorro, enfim. Então, a gente tem que criar estratégias e realmente saber o que funciona para cada um. Muito obrigada, foi um prazer te receber. Quem quiser saber mais coisas aí da Sofia, desse universo aí, conhecer um pouquinho mais como gerenciar o tempo, ela tá na rede social. Sofia Figueiró, muito obrigada por te receber. Flávia. Obrigada, um beijo no seu coração. Amanhã a gente vai sextar no clima do carnaval, tô te esperando.